Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, eu não vou nem fazer a introdução tradicional do canal. Quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, fica à vontade, deixa o like aí que é importante. Foi muito difícil dormir essa noite, tô vindo aqui meramente por ossos do ofício, porque olha, tô muito preocupado com o presente e mais ainda com o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi uma noite muito difícil para dormir, tô cheio de olheira. Enfim, passar essa pequena introdução com outras coisas aleatórias aqui, peço até desculpa a vocês com o meu desabafo, que ninguém tem nada a ver com isso. A gente viu a escrotidão que foi o primeiro gol do Inter, a desculpa que eu nunca ouvi. Após 36 rodadas, foi a primeira vez que a gente ouviu dizer que o VAR estava descalibrado. Cara, a gente já ouviu aí que as linhas são traçadas por seres humanos e às vezes essas linhas são colocadas de maneira errada. Várias coisas a gente já ouviu. Agora, que o VAR está descalibrado, isso aí, cara, é novidade. E o mais ridículo, até colocar para vocês na tela aí, essa situação do jogo do Vasco virou notícia no mundo, na Argentina e outros países. Para vocês verem como foi tão bizarro que chamou a atenção do mundo inteiro. Não é só a mídia brasileira que está discutindo, não. Virou notícia no mundo essa situação do VAR estar descalibrado. Foi um escândalo. E eu vou trazer para vocês, cara, é revoltante. Uma discussão que houve na ESPN ontem à noite, após o jogo do Vasco, uma comentarista de arbitragem, a Renata, que é ex-árbitra, a justificativa que ela vai dar por VAR estar descalibrado é o sol. O sol descalibrou o VAR. Pô, gente, pelo amor de Deus, olha as temperaturas que fazem no Rio de Janeiro, no Nordeste. A gente tem aí, ó, jogando o Campeonato Brasileiro, Ceará, Fortaleza e Sport. Pô, se o VAR, se eles sabem que o sol pode descalibrar o VAR, vamos contar com a boa-fé, que eu não acredito, eu não vejo boa-fé na CBF, mas vamos contar com a boa-fé. Se eles já sabem que há a possibilidade do sol, que eu não consigo acreditar nisso, mas vamos lá, do sol descalibrar o VAR, então você não poderia fazer jogos a partir de temperatura X, ou os jogos teriam que ser disputados à noite. Simples, porque você não pode ter um instrumento dentro de uma competição que em determinado momento ela vai favorecer A e prejudicar B. Se ela tem esse problema de, pode ser que nessa situação aqui o VAR pare de funcionar, você não pode ter jogo nessa determinada situação. Vou dar um exemplo, esse meu relógio aqui é a prova d'água, mas vamos supor que ele não fosse. O fabricante diz, eu fiz um relógio para você ver as horas e usar aí como acessório. Mas olha, esse relógio que eu tô te vendendo, você só pode usar ele no seu dia a dia. Não entre com ele dentro de uma piscina, não mergulhe ele dentro de uma banheira, não entre com ele na água de mar da praia, vai dar problema. Se você sabe que o VAR, determinado da temperatura, e se tiver sol constante, ele pode descalibrar, e descalibrado ele não pode fazer a marcação, então você já deveria ter um mecanismo, né, algum estudo para, olha, jogos em tais temperaturas não podem ocorrer, por causa de ter um VAR, pode descalibrar o VAR. Ou então, os jogos no Campeonato Brasileiro só vão ser disputados à noite, ou em períodos aí que o sol tiver mais baixo. Vou deixar para vocês agora aí a justificativa da dona Renata, né, comentarista de arbitragem da ESPN, e o Fábio Luciano também comentou, e o apresentador agora lá da ESPN, que me fugiu o nome, inclusive foi unânime a opinião deles que foi bizarro, é inadmissível acontecer o que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro. Confere aí. Explica essa pra gente, como é que descalibra o VAR? Então, Bruno, é raro. O gol do Rodrigo Dourado. Isso, no gol do Rodrigo Dourado. É raro, mas pode acontecer. O que é importante a gente falar? Primeiro que nessa imagem, a gente dá até a sensação, tem a sensação que o jogador está em posição de impedimento, mas a gente tem que lembrar que existe algo chamado paralaxe. A paralaxe nada mais é que, dependendo da posição que você se encontra, você tem uma percepção errada do lugar que o objeto está. Então vamos dizer assim, essa câmera que nós temos, e mesmo a câmera da linha do impedimento, ela fica colocada na linha da área penal, na linha da grande área.
que não é o local exato aonde está posicionado o jogador no momento do passe. Então, o que acontece? Se eu não estou na mesma linha, a paralaxe pode me dar uma percepção errada de que o jogador está mais à frente ou mais atrás, enquanto ele está posicionado na mesma linha do adversário. Esse é um ponto. Outro ponto que aí é o fato do VAR estar descalibrado. Antes de começar o jogo, as câmeras, elas são calibradas. A equipe do VAR chega antes, calibra todas as câmeras que tem, para no momento que estiver na partida, poder ter acesso às imagens. Pode ocorrer de descalibrar? Pode. É tecnologia. O carro não quebra? O carro quebra. A tecnologia não falha? O computador, o notebook não falham? Falham. É normal acontecer? Não é normal. É raro. Pois é, Fábio. Mas, de repente, acontece nos momentos mais inusitados e que não podem ocorrer, que é justamente no momento que a gente está para definir o campeão brasileiro. Um lance que é decisivo para definir ou não quem é campeão. E aí, vamos dar um exemplo. A gente está vendo, ó, nessa imagem, por exemplo, do jogo, que você tem uma parte grande com sol e uma parte com sombra. Já aconteceu, sim, porém, em jogos anteriores, ou em um jogo anterior, vamos dizer assim, só que não em lance decisivo. A câmera está calibrada perfeitamente antes do jogo. No momento em que o VAR tem que traçar a linha, o sol ele deixa o campo tão claro que ele descalibra a imagem do VAR. E aí o VAR não consegue pegar do jeito que ele tem para traçar a linha em campo. Esse é um exemplo, tá? Do que pode acontecer durante o uso do VAR. Pelo protocolo do VAR... mas a gente não pode tratar com tanta naturalidade assim, né, Renata? Não, pode, não. Beleza, vambora. Não, Bruno, mesmo porque se a gente está falando de uma tecnologia extremamente cara, e ela é extremamente cara... Não, e que decide um campeonato, gente. Melhor. Exatamente. Ela tem que ter o melhor. É isso. E aí, no protocolo do VAR, o VAR precisa, quando o VAR para de funcionar, avisar o árbitro de jogo, e o árbitro precisa avisar os capitães. Se a tecnologia volta a funcionar como o Rafael avisou, que durante o jogo depois voltou, até por isso tem a revisão do pênalti do Vasco, o árbitro também tem que ser avisado e avisar os jogadores que o VAR voltou a funcionar. Pode ter sido um problema pontual no momento de traçar a linha do impedimento. Mas aí a gente tem várias questões. Aí, outro ponto. O VAR não funciona, tem que manter a decisão do campo de jogo. No campo de jogo, o assistente deu o gol e o árbitro confirmou. Se o VAR não está funcionando, é a decisão do campo que é mantida. Mas aí a gente tem várias questões, né, Bruno? Uma tecnologia cara que não funciona. E a gente pode até falar, que depois tem as polêmicas também do Maracanã, de uma tecnologia que é cara, mas ela também não é 100%. Ela também tem margem de erro. Então, ela é cara... Sim, entendi. Mas, entendeu? E está sujeita a falhar no momento crucial do campeonato. Oi, Fábio. Fala, Fábio. Não, só uma pergunta. Quando a Rê coloca que a decisão de campo, quando tem um problema com o VAR, a decisão de campo é que ela é seguida até o final. Não cabe... Assim, se aparecer uma imagem em algum momento e ter uma análise exata de que existia impedimento do Rodrigo Dourado no gol, cabe algum tipo de recurso com relação ao Vasco, a isso ou não? A decisão de campo foi tomada e é caso encerrado? Não cabe, Fábio, justamente porque isso também é protocolo. Então, o protocolo fala, se o VAR falhou naquele momento, mantém a decisão da arbitragem no campo. E aí a gente pode ir para da arbitragem a decisão do campo. E a gente pode ir para a regra do jogo, onde a regra do jogo fala que depois de reiniciado o jogo, o árbitro não pode voltar atrás numa decisão técnica. Então, vamos dizer, ele reiniciou dando gol. Então, a pergunta, depois assim, é que a pergunta...
Sim, é que a pergunta é em cima de um problema com o VAR, assim, que a gente não está acostumado, né? Eu acho que, assim, a gente não está acostumado a ver esse tipo de lance, esse problema, e como foi colocado, é um jogo muito importante. Sim, né? mas ô Fábio, Classificação. eu acho que a questão é essa. Sim, todos somos a favor do VAR, certo? Sim. Mas não dá para ter lance decisivo, polêmico, Então, é e no isso dia aqui. seguinte o Gaciba aparecer e falar: ah, não, foi usada a câmera errada. Não dá para ter lance decisivo para rebaixamento e título do campeonato, e aí o argumento, ah, não, porque o sol tá alto. Ah, não, porque tem a sombra. Ah, não, porque não calibrou, porque descalibrou. Comédia, né? Vocês ouviram o que a comentarista aí falou. O sol descalibrou o VAR. Mas vamos lá. O Alexandre Pássaro ontem, ao lado do Vanderlei Luxemburgo, na coletiva da Vasco TV, disse que o Vasco vai sim mover um processo e vai tentar pedir a anulação dessa partida. Se o Vasco vai conseguir a anulação da partida ou não, eu não sei, mas num prazo de 48 horas, ou seja, até amanhã, devemos ver um pedido do Vasco aí no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo tentando anular essa partida. Se vai anular, eu não sei. Sinceramente, acho pouco provável, já que o Vasco virou bagunça, virou zona, nego mete dedo na cara da gente, fica por isso mesmo. Sinceramente, sendo uma situação a favor do Vasco, eu não sei. Talvez, como tem interesse indireto no Flamengo, porque com a vitória do Inter ontem, o Inter se mantém na liderança, talvez aí role uma situação de bastidor para favorecer ali o rival. Então pode ser que role alguma coisa. É isso, rapaziada. Peço desculpa aí esse início de vídeo meu aí mais para baixo. E mais tarde eu volto com mais informações, tá bom? É isso. Valeu.